Olá pessoal, vamos falar hoje sobre o Tribunal de Contas da União, dentro do controle externo de Estado, são os artigos 70 a 75 da Constituição Federal. Então, claro que a matéria de controle externo você vai ver em profundidade lá com o professor. Nós vamos dar aqui os aspectos constitucionais relativos ao TCU, ao controle interno e aos tribunais de contas dos estados e dos municípios e dos tribunais de contas municipais. Então, a primeira coisa que é importante você guardar é que as questões que caem sobre o Tribunal de Contas da União, logicamente que nas provas que você fizer para cargos do controle externo ou de controle interno, de analista ou auditor, isso vai ser cobrado com mais profundidade. Mas boa parte traz a literalidade do texto constitucional e alguma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Alguma coisa de doutrina também pode aparecer na sua prova, mas mais na prova de controle externo. Na prova de direito constitucional, você pode ter alguma coisa relacionada à interpretação do Supremo sobre as competências, os limites e o alcance das competências do Tribunal de Contas, que é um órgão de extração constitucional, como afirma lá o ministro Celso de Mello, e que retira as suas prerrogativas diretamente do texto da Constituição. E é curioso porque a maior parte dos advogados que labutam ou que peticionam perante o TCU não tem conhecimento de como funciona a estrutura e o processo de contas. Então faz uma petição como se estivesse fazendo uma petição para o Poder Judiciário. Fala como se estivesse perante o juízo cível de improbidade administrativa. O processo de contas do TCU não tem nada a ver com o processo de improbidade administrativa da Lei 8492. Os processos do TCU é regido pela Lei 8443 de 1992, que é a lei orgânica. E a primeira fonte de controle de poder e de prerrogativa está lá no artigo 70. A Constituição afirma que a titularidade do controle externo é do Congresso Nacional. Então, veja bem, a titularidade do controle externo não é do TCU. O TCU ele é um órgão de auxílio do Poder Legislativo. Ele não integra o Poder Legislativo, mas está vinculado ao. Então, ele está vinculado ao Congresso Nacional, auxiliando o Congresso na sua função de fiscalização, lembrando que é uma função típica, uma função típica do Poder Legislativo, fiscalizar os atos da administração. E o que é fiscalizar os atos da administração? Fiscalizar os atos não é só do Poder Executivo, fiscalizar os atos da administração dos três poderes. Então, por exemplo, com um órgão do Poder Judiciário, que realiza licitações, contratações, reforma de um prédio, todos esses atos estão sujeitos à jurisdição do TCU. A mesma coisa, contratações, licitações realizadas por órgãos do Poder Legislativo também estão sujeitas ao controle e à fiscalização do Tribunal de Contas. Agora, não se engane quando eu falar em jurisdição, porque o Tribunal de Contas não é um órgão jurisdicional. A jurisdição dele é atípica, ele é um órgão de natureza político-administrativa. Então, apesar de haver um colegiado, apesar de haver julgamento de contas, esse julgamento se faz numa função atípica do Poder Legislativo ou de um órgão de auxílio do Poder Legislativo, porque a função típica judicante pertence ao Judiciário. Então, o julgamento de contas de administradores de bens públicos, no caso do TCU de bens e valores federais, é realizado pelo Tribunal de Contas, mas o Tribunal não é um órgão jurisdicional. Então, tem toda uma processualística, tem todas umas regras, inclusive em relação à prescrição, prazos para interposição de recursos. Tudo isso é regrado na sua lei orgânica, com, claro, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil,
aplicação subsidiária, inclusive das normas de direito penal, por vezes, mas, prima facie, você lida com a lei orgânica do tribunal, o regimento interno do tribunal, as instruções normativas que o tribunal edita, normalmente para as suas unidades jurisdicionadas, de como apresentar contas, de como é feita a fiscalização da corte, como devem ser apresentados, como é que deve ser formatada, por exemplo, uma tomada de contas especial, que se inicia lá no órgão, né, na entidade ou no órgão, passa pelo controle interno e chega até o Tribunal de Contas. Então, existe toda uma normativa própria dentro do controle externo de Estado que não se confunde com o processo judicial. Bom, então, dito isso, o que reza lá o artigo 70 da Constituição Federal? Que a fiscalização COFOP, que é contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto ao LELECO, legalidade, legitimidade e economicidade. Lembra do LELECO? Aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, existem atribuições concorrentes do controle externo, que é titularizado pelo Congresso, com auxílio do TCU, e pelo controle interno, que auxilia o controle externo na sua missão institucional. Então, não se esqueça que, por exemplo, a Câmara e o Senado dispõem de comissões parlamentares com amplos poderes de fiscalização, inclusive as comissões parlamentares de inquérito, que a gente já estudou aqui, e isso não afasta as funções típicas previstas constitucionalmente para o Tribunal de Contas da União e que são reproduzidas em determinada medida pelo princípio da simetria constitucional para os tribunais de contas dos estados. Existem algumas exceções que a gente vai ver aqui. E o parágrafo único do artigo 70 trata do princípio republicano de prestação de contas. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie, administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome dessa assuma obrigações de natureza pecuniária. Okay? Então, só fazendo aqui um apanhado geral, o titular do controle externo no âmbito da União e dos territórios é o Congresso Nacional, tem como órgão de auxílio o Tribunal de Contas da União. Nos estados, o titular do controle externo é a Assembleia Legislativa, auxiliada pelos tribunais de contas dos estados. No Distrito Federal, você tem a Câmara Legislativa, que é auxiliada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. E nos municípios, você tem a Câmara de Vereadores ou a Câmara Municipal, que é auxiliada ou pelo Tribunal de Contas do Estado, que naqueles estados em que não existe um Tribunal de Contas dos municípios, ou pelos Tribunais de Contas dos municípios, chamados TC2M, que atualmente nós só temos 3, o da Bahia, Pará e Goiás. O Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará foi extinto em 2017, houve uma ação no Supremo para questionar essa extinção, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. Não existe nenhuma obrigatoriedade de existência do Tribunal de Contas dos municípios. O Tribunal de Contas dos estados tem essa capacidade de avaliar, julgar e emitir parecer prévio sobre as contas, tanto do estado, do governo estadual, quanto dos municípios que integram aquele estado. Então, hoje você só tem 3 tribunais de contas dos municípios, que é da Bahia, do Pará e de Goiás. E dos tribunais de contas municipais, que o parágrafo 4º do artigo 31 proíbe a criação de novos, hoje você só tem 2, que é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então, se você for lá no artigo 31, parágrafo 4º, diz o seguinte: é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Então, órgãos de conta de um município específico. Mas é possível a criação de um tribunal de contas dos municípios daquele estado? Minas Gerais, por exemplo, tem mais de 750 municípios. Pode criar um tribunal de contas dos municípios? Pode.
São Paulo também pode, mas a opção foi não ter criado. São Paulo tem o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que jurisdiciona todos os demais municípios do interior do estado. A mesma coisa acontece com o Rio de Janeiro, né? Tem o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Estado do Rio, que jurisdiciona, além do governo estadual, todos os municípios daquele estado. Tranquilão? Muito bem. Então, algumas competências do TCU, fora lá do artigo 71, né, que a gente costuma sempre ver. Então, você vê que o Tribunal de Contas tem uma competência subsidiária ao Conselho Nacional de Justiça. Se a gente vai estudar lá no artigo 103b. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem, né, a sua competência de fiscalização, né, de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, né? E aí, lá no inciso 2, ele fala, zelar pela observância do artigo 37, que é? Todos aqueles princípios da administração, fora os demais incisos que tratam de concurso público, de transparência, né, de publicidade, improbidade administrativa, e aplicados legalidades, fixar prazo para adotar providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da atuação do Tribunal de Contas da União, né? E o Conselho Nacional do Ministério Público, interessante que também traz esse dispositivo lá no artigo 130A. Então, por exemplo, no artigo 130A, ele vai dizer que, né, parágrafo 2º, inciso 2, zelar pela observância do artigo 37, tudo aquilo ali, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Veja bem, o Conselho Nacional de Justiça, ele fala sem prejuízo da competência do TCU. E o artigo 130A, que trata do Conselho Nacional do Ministério Público, sem prejuízo dos tribunais de contas, que abrange tanto o TCU quanto os tribunais de contas dos estados e dos municípios. Então, o que está valendo, Jean? Na verdade, está valendo essa redação do artigo 130A, porque a fiscalização do Poder Judiciário Estadual, no âmbito administrativo, compete ao Tribunal de Contas do Estado, e não somente do TCU. Então, veja que no caso do juiz Lalau, né, do TRT da 2ª Região, que roubou mais lá de quase 200 milhões para construir a sede, o TCU atuou ali, mas por quê? Apesar de ser um tribunal regional do trabalho, está vinculado à União, está vinculado ao CIAF, são recursos federais. Onde tem recurso federal, o TCU vai atrás. Agora, se fosse um tribunal de justiça de Estado, quem fiscaliza a aplicação desses recursos, além, logicamente, do Conselho Nacional de Justiça, é o Tribunal de Justiça do Estado é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, a redação do artigo 130A, né? Parágrafo 2º, inciso 2, ficou mais precisa do que a redação lá relativa ao CNJ, beleza? Também compete ao TCU o cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Não esqueça disso. Okay? Artigo 161, parágrafo único. Né? Ao Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação que alude o inciso 2, tanto o FPE como o FPM. Também o cálculo das cotas do Imposto sobre Produtos Industrializados destinadas aos estados, proporcionalmente ao valor de suas exportações. Quem efetua esse cálculo também é o Tribunal de Contas da União, conforme prevê lá o artigo 159, parágrafo 2º, 2. Isso é regido pela Lei Complementar 61 de 89. O cálculo das cotas do FPE e do FPM é regido pela Lei Complementar 62, também de 89. E também tem o repasse da contribuição de intervenção do domínio econômico sobre combustíveis, a famosa CID. Então, ela também tem, essas cotas de repasse são calculadas conforme a Lei 10.366 de 2001, né? Com base no artigo 149 e 177 da Constituição Federal, compete também ao Tribunal de Contas da União efetuar esse cálculo dessas cotas de repasse. Beleza? Bom, alguma jurisprudência do Supremo aqui. Então,
o Supremo declarou inconstitucional a homologação de cotas do ICMS devidas aos municípios, ou seja, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado, né, estabeleceu, né, quais o cálculo das cotas de repasse do ICMS para os municípios, não cabe ao município chancelar ou confirmar, não, está certinho isso aí, não. Né? Também o cálculo feito pelo Tribunal de Contas da União do repasse, né, do IPI, do Fundo de Participação do Estado, do Fundo de Participação dos municípios, se o município quiser questionar, porque esse repasse é feito proporcionalmente à população desses entes federados. Então, se o município quiser questionar, ele tem que questionar junto ao IBGE, não é junto ao TCU. Isso que o Supremo falou aqui. Então, não cabe impugnação dos dados populacionais junto ao TCU. Okay? Esse recurso deve ser dirigido ao IBGE, conforme a Lei 8443, e também não cabe cautelar. Já pensou se todo município, quando recebesse uma cota do FPM, fosse no judiciário e impetrasse uma cautelar para questionar aquela cota que o TCU calculou? Ia virar uma pandemia. Né? Todos os municípios questionando, não as respectivas cotas. Não, mas o meu município tem uma população muito maior. Então, quem faz esse cálculo é o IBGE e qualquer questionamento tem que ser feito ao IBGE. Não compete ao Poder Judiciário ficar concedendo cautelar. Né? Que isso inviabilizaria essas transferências constitucionais previstas lá no artigo 159. Ok? Bom, também compete ao TCU efetuar o controle de constitucionalidade. Esse controle, segundo a súmula 347 do Supremo, apesar de que o ministro Gilmar Mendes afirma que ele já não se impressiona muito com essa súmula, diz que não tem mais efeito, mas ainda está vigente. Então, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. Lembrando que essa análise de constitucionalidade das leis é no caso concreto, nos processos submetidos à jurisdição análise do tribunal. Ele não faz controle concentrado de constitucionalidade. A súmula 347 só vale para o controle incidental, ok? Então vamos entrar aqui nas competências expressas do artigo 71. Né? Controle externo à carga do Congresso será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. E aí a gente vai ver, então, na espécie, quais são essas competências expressas, como esse café expresso aí. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Então, veja bem, aquilo que eu falei para vocês lá na competência do Congresso Nacional, né? O presidente encaminha as contas para o Congresso, primeiramente, depois o Congresso envia uma comunicação ao Tribunal de Contas da União, né, para que ele emita o parecer prévio. Depois que ele emite o parecer prévio, ele devolve esse parecer para o Congresso, para que o Congresso, então, efetue o julgamento das contas do presidente. Aqui são as contas políticas do presidente da República, as contas de gestão, né, dos gestores do governo federal são julgadas pelo TCU. As contas políticas, que são as macro, né? Você tem uma secretaria de macroavaliação governamental dentro do Tribunal de Contas da União que faz a análise dessas contas macro, vê política fiscal, política econômica, as metas, se foram atingidas as metas previstas no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentária, na lei orçamentária anual, se existiram pedaladas fiscais, se houve respeito ao teto de gastos, se os gastos foram feitos de maneira correta, se as políticas públicas, de modo geral, estão sendo implementadas de modo eficiente, eficaz e econômico. Então, isso é analisado, são as contas de governo e não as contas de gestão. Contas de governo ou contas políticas que são julgadas pelo Congresso Nacional com parecer prévio que deve ser elaborado 60 dias a contar do seu recebimento. Recebimento do Congresso. O Congresso envia para o TCU. Ok? 2. Aí sim, 2 você aqui tem, né, as contas de gestão, chamadas contas de gestão, que são dos ordenadores de despesa, né, dos gestores públicos, todos aqueles responsáveis por valores públicos federais, inclusive fundações, sociedades mantidas pelo poder público, e as contas daquele que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade. Quando ele fala as contas daqueles que derem causa, é qualquer um particular, uma fundação privada que recebe um recurso
público federal, uma empresa que receba um recurso público federal para executar uma política pública, uma associação. Então, todos os órgãos que têm gestão, né, dentro do CIAF, que executam recursos federais, têm de prestar contas, né, ao Tribunal de Contas da União. Alguns órgãos são isentos de prestação de contas. Por exemplo, a Fundação Banco do Brasil, vinculada a uma sociedade de economia mista. O Supremo já decidiu que ela não precisa prestar contas ao Tribunal de Contas da União. No entanto, ele pode fiscalizar numa auditoria, numa fiscalização, recursos aplicados pela FBB. Mas o Banco do Brasil, ele deve prestar contas por ser uma sociedade de economia mista, integrar a administração pública indireta, assim como a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, a Petrobras, que é uma outra sociedade de economia mista, todas elas prestam contas ao Tribunal de Contas da União, né, devem apresentar o seu relatório de gestão, passar pelo controle interno, e aí o tribunal faz a análise dessas contas e o julgamento anual, né? E, além disso, você tem também as tomadas de contas especiais, que são quando se identifica desvio, desfalque de valores públicos, e aí o próprio órgão deve identificar, né, a autoria, o montante, a materialidade desse desvio ou dessa ilegalidade, para que então componha um processo de tomada de contas e depois encaminhe ao controle interno, e o controle interno encaminha ao Tribunal de Contas da União. Então, por exemplo, a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, transfere recursos ao município para construir uma estação de tratamento de esgoto, com tantas ligações domiciliares. Então, o município pega esse dinheiro, aplica. Quando a própria FUNASA ou o Ministério da Saúde vai fazer a inspeção das obras, descobre que das 120 ligações domiciliares só foram feitas 60, que a lagoa de estabilização ou a estação de tratamento de esgoto, né, ou a estação de tratamento de água não foi feita conforme as especificações. Ela lá dos 400 mil reais, por exemplo, impugna 100 mil. Aqueles 100 mil reais que não foram aplicados corretamente vão compor uma tomada de contas especial, que está um rol de responsáveis, que pode incluir o prefeito, o secretário de obras do município, o secretário de fazenda, dependendo, né, e até a própria empresa que executou, se ficar comprovado que a empresa agiu de má fé ou em conluio com o poder público municipal e não aplicou corretamente aqueles recursos. Essa tomada de contas especial, então, é enviada para o controle interno, do órgão para o controle interno para o TCU, que fará o julgamento definitivo dessas contas. Também, inciso 3, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações, excetuadas as nomeações de cargo ad nutum, aquelas que não são de cargo efetivo, bem como das aposentadorias, reformas e pensões. Então, legalidade de atos de admissão e legalidade de ato de aposentadoria. Veja, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. O que é melhoria posterior que não altere o fundamento legal? Por exemplo, reajuste. Reajuste dos pensionistas do INSS, reajuste dos aposentados do INSS, não alterou o fundamento legal, foi simplesmente uma atualização monetária. Agora, a melhoria posterior que altere o fundamento legal de como foi concedida aquela aposentadoria, aí sim tem que ser analisado, para fins de registro. Bom, então, qualquer ato de admissão na administração direta e indireta, e veja que aqui não inclui as estatais, não inclui as empresas estatais. Okay? Para fins de registro, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, não se submetem, os atos de admissão e de aposentadoria, de exoneração, não se submetem ao controle para fins de registro. Podem se submeter para outros fins. Se foi feito, por exemplo, concurso público, ou se a Caixa Econômica Federal está contratando advogado por seleção de currículo e não por concurso, aí o tribunal pode agir. Mas para fins de registro da legalidade do ato de admissão, são só os servidores estatutários da administração direta e indireta. Ok? Aqui, importante a gente falar sobre a súmula vinculante número 3,
Súmula vinculante número 3 do Supremo, que afirma que nos processos perante o TCU assegura-se o contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Então, excetuada a apreciação de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Primeira concessão de aposentadoria, o tribunal vai lá, faz o registro ou não registra, ele não pode alterar as condições do ato, por exemplo. Baixar o valor da aposentadoria de 10 mil para 8, ele não pode fazer. Ele pode ou registra ou nega registro. Não é? Porque o ato de registro de admissão à aposentadoria é um ato administrativo complexo, que necessita da manifestação de 2 órgãos distintos para que tenha plena eficácia. Né? Ele se aperfeiçoa com o registro do TCU. Então, tirando esse ato inicial, todos os outros atos asseguram-se o contraditório e ampla defesa, se o tribunal quiser mexer em alguma coisa, mudar aquilo que ele já registrou no passado. Mas o próprio Supremo já fez um distinguishing, já fez uma revisão dessa súmula. Ele disse, olha, mesmo nas concessões iniciais de aposentadoria, se o tribunal demorar mais do que 5 anos, tem que chamar o velhinho para fazer o contraditório e ampla defesa. Se demorar mais que 5 anos, tem que chamar o aposentado. O cara já está aposentado há 10 anos pelo órgão. Aí o TCU vem, depois de 10 anos, resolve negar registro ao ato de aposentação, porque o órgão deixou de observar alguma legalidade lá do ato de aposentadoria. Não pode, você tem que chamar, a pessoa tem o direito de mostrar suas razões, que ela fez de boa fé, que quem errou foi o órgão, e aí ele não tem que devolver recurso nenhum, tudo isso aí. Então o próprio Supremo reviu, né, os termos literais dessa súmula. Também, no inciso 4, realizar por iniciativa própria da Câmara ou do Senado, né, fiscalizações de qualquer natureza em todos os órgãos dos 3 poderes. Veja, não é só do Executivo, Legislativo, Executivo e Judiciário. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital a União participe. Né? Com relação a isso aqui, a Itaipu Binacional, que é uma empresa supranacional, que tem o Brasil e o Paraguai como co-proprietários, né? Ela não se sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União por força de decisão do Supremo, já que não existe no tratado constitutivo, conforme previsto no inciso 5 do artigo 71, não existe no tratado da Itaipu Binacional a forma como essa fiscalização se dá. Não existe lá dizendo, olha, isso aqui são as contas do Brasil, isso aqui são as contas do Paraguai. Por essa impossibilidade fática, então, o TCU não tem a prerrogativa de fiscalizar as contas da Itaipu. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante acordo, justo convênio, a Estado, DF e a município e também a entidades privadas. Né? Entidades privadas. Tem lá, então, acontece muito, né? Festas tradicionais, festas regionais, é feito um convênio entre o Ministério do Turismo e lá a Associação Blocos de Trio, ou Associação de bandas de axé, bandas de rock, de forró, recebe esse recurso federal, ela tem que demonstrar se realmente o show aconteceu, se houve, não a aplicação correta desses recursos, tem que comprovar que aquele recurso foi aplicado, que ele não esteve vendendo ingresso, por exemplo, o Abadá, o cara vendeu o Abadá para fazer o show e recebeu o recurso federal. Para quê? Então, para onde é que foi esse dinheiro federal? Ele pode ter embolsado e aplicado o dinheiro do Abadá para fazer o show. Então, tudo isso aí tem que ser comprovado, analisado, prestado contas, né, e enviado ao Tribunal de Contas da União, caso seja recurso federal. Prestar informação solicitada pelo Congresso por quaisquer de suas casas, veja bem, o titular, né, o Congresso Nacional é o titular do controle externo, então ele pode prestar, pode exigir do TCU informações. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, as sanções previstas em lei, que terá multa proporcional ao dano, né, declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública federal e outras. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Sustar a execução de ato impugnado se não atendido. E aí a gente faz uma comparação com o contrato.
O contrato, quem tem que sustar a princípio é o Congresso Nacional, ok? Conforme o parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Mas vamos voltar ali no inciso 9º, que o inciso 9º fala assim, assinar prazo. O Tribunal de Contas da União pode assinar prazo para que a administração corrija um contrato feito de forma irregular. Ela determina à administração que corrija aquele contrato ou então revogue aquele contrato ou anule. Pode fazer isso. Ele não pode, ele determinar diretamente a anulação ou extinção do contrato. Só quem pode fazer isso é o Congresso Nacional. Então, nesse poder geral de cautela do inciso 9º, o TCU tem essa prerrogativa de determinar a adoção das medidas previstas em lei. E aí, se o Congresso ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas, o Tribunal decidirá a respeito. As decisões do TCU que resulte em imputação de débito e multa terão eficácia de título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial, que é aquele título que você não precisa constituir, já é líquido e certo, então ele já pode ser executado. E ele é executado pela AGU, não é pelo Tribunal de Contas da União. Ok? O Tribunal encaminhará ao Congresso trimestral e anualmente relatório de suas atividades. Então, lembrando, no caso de contrato, quem determina a sustação diretamente é o Congresso Nacional. Se ele não fizer isso em 90 dias, o TCU age. Mas, pelo Poder Geral de Cautela, lá do inciso 9º, ele pode determinar ao órgão que faça os ajustes necessários nesse contrato, ou que mesmo revogue ou anule o mesmo. Mas ele determina ao órgão que faça. Não é? E não ele mesmo, o tribunal não tem prerrogativa de ele anular diretamente esse contrato. Então, tome cuidado com isso, porque o inciso 9º dá essa prerrogativa, esse poder geral de cautela. Mas normalmente vai aparecer na sua prova que no caso de contrato, o ato de sustação, se dará diretamente pelo Congresso Nacional e se ele não agir em 90 dias, o TCU vai agir a respeito. Beleza? Como já falei, então, também as decisões do tribunal que impliquem em multa ou imputação de débito em multa, só essas é que terão eficácia de título executivo extrajudicial. E o tribunal enviará ainda ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades, conforme o parágrafo 4º do artigo 71. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a composição do tribunal.